Povo de Deus, Salmo capítulo 30. E aqui nós temos o Salmo, segundo o título aqui na minha Bíblia, Plenitude, Salmos de Ações de Graça pela Liberdade da Morte. Salmo de Davi, Cântico da Dedicação da Casa. Esse é o título aqui na minha Bíblia. Bom, o comentarista Champlin, ele nos informa que este salmo aqui é chamado de Salmo de Ação de Graça. Esse Salmo, capítulo 30, né? E ele também nos informa que há mais aí de 30 salmos classificados como salmos de ação de graça. Nós temos aprendido que os salmos eles são classificados, né? É salmo de lamentação, salmo de louvor ao rei, não é isso? E aqui nós temos também o salmo de ação de graça. Então são mais de 30 salmos de ação de graça. Quando eu li essa informação, vi aquela oração, né, de acordo com a palavra em meu coração. Senhor, que haja mais salmos de ação de graça em nossas vidas. Muito mais de 30 salmos de ação de graça em nossas vidas. Que haja esse louvor por suas misericórdias concedida a cada um de nós, né? Que o Senhor venha derramar a sua graça sobre nós, a sua compaixão sobre nossas vidas, para que mais e mais possamos o adorar com os salmos. Já o adoramos, com as bênçãos comuns da vida, mas nós queremos o adorar com as bênçãos em comum, com o sobrenatural, com o diferente. Isso traz um gostinho maior, isso é um tempero maior na nossa vida, é algo diferenciado, que é muito importante vivermos isso com o nosso Senhor, ok? Bom, o contexto aqui do Salmo é um contexto onde há uma enfermidade grave, né? Que o salmista, depois de orar ao Senhor, ele recebe a graça. Se você pegar depois no outro comentário, capítulo 31, é um contexto também de enfermidade, uma enfermidade grave, mas aí acrescido de um problema. Ele está com uma enfermidade e também está em perseguição. Há pessoas perseguindo ele está sob perigo de injustiça. Há um contexto ali de pessoas que não só vai falar mal dele com relação a Deus, porque afinal de contas está com a enfermidade, e naquele contexto as enfermidades eram vistas como consequência de pecado e castigo a Deus. Então ele já está com um problema de enfermidade no outro capítulo, 31, e acrescido ainda de oposição, de pessoas que querem o mal dele, de pessoas que estão praticando injustiça contra ele, é o que nós veremos no capítulo 31. Então, são dois capítulos que têm contexto bem semelhante. Com relação ao subtítulo aqui, Salmo de Davi, Cântico da Dedicação da Casa, como nós já sabemos, nós não temos assim como saber exatamente o significado, e você já aprendeu várias vezes que nem sabemos, não dá nem para saber com certeza se o autor é Davi. Mas essa dedicação aqui da casa pode estar num contexto relacionado ao tabernáculo, casa que é casa de Deus no caso. Pode ser ao tabernáculo, né, quando ele foi estabelecido, né, em Jerusalém. Pode ter no mesmo contexto que o salmista está passando uma situação complicada. Pode ser também da dedicação do local do futuro templo. Pode ser já um contexto que ele está vivendo na época da dedicação do templo do Senhor, do tabernáculo do Senhor, não é isso? Ou então, até mesmo uma dedicação que existe a isso, do terreno que futuramente ia ser o templo do Senhor, então a casa do Senhor. Segundo o comentarista Champlin, isso também pode estar dentro de um contexto, naquele contexto lá que dá rededicação do templo, porque o templo ele foi como é que fala? Profanado, vamos dizer assim, por Absalão, filho de Davi, né? Quando Absalão possuiu as mulheres de Davi. Aí depois que as coisas retornam ao seu lugar, há uma nova dedicação,
Então o salmo pode estar dentro desse contexto ali, né, que envolve essa situação. E aí tem outras possibilidades, né? Esse salmo é usado muito na festa que os judeus falam de dedicação, é isso? Ele é muito citado. Então, portanto, esse subtítulo aqui, nós não temos, assim como os outros, muitas vezes nós não temos exatamente o significado, mas sempre tem um significado. E aí é interessante, quando você estudar, pesquisar, procurar saber do significado desse subtítulo, mesmo que nós não tenhamos com toda a certeza, ok? E você já aprendeu que mais da metade dos salmos são atribuídos a Davi, e o comentarista Champre fala que isso é um pouco de exagero, né? Atribuir todos esses salmos a Davi, né? Que com certeza tem salmos de Davi, segundo o comentarista, mas não seria tantos salmos assim como nós temos hoje. Bom, capítulo 30, versículo 1: Eu te exaltarei, porque tu me livraste. Aleluia, tá vendo? Ele foi ouvido no seu clamor, na sua enfermidade, né? E eu e você, nós queremos também exaltar o Senhor. A nossa oração, de acordo com a palavra de Deus, eu também quero te exaltar, né? Eu também quero te glorificar o teu santo nome pelo teu livramento em minha vida. Eu quero que se multiplique, Senhor, cultos de ação de graça em minha vida, porque o teu favor veio ao meu encontro. Esse é o meu desejo. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero me afastar de pecados. Eu quero me esforçar para estar diante da tua presença. Ok? Oração de acordo com a palavra. Versículo 2: Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Tá vendo a enfermidade? Estou pegando só um pedacinho dos versículos, tá? Do versículo. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Olha o contexto aparecendo aí da enfermidade. Ok? 3, versículo 3. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Tá vendo? Então ele já estava ali uma situação bem complicada. O salmista já estava numa situação de desespero, não é isso? E eu estava fazendo uma pesquisa na cultura antiga dos hebreus, já existia os médicos que trabalhavam essencialmente com ervas, e também os médicos que não só trabalhavam com erva, mas trabalhavam com feitiçaria. Mas os judeus, eles tinham muito mais um coração voltado para a cura diante do Senhor. Porque havia uma cultura de que se você buscasse cura humana, isso seria falta de fé, não é isso? E aí eles buscavam muito mais o Senhor, porque eles entendiam que o mal e o bem vinha do Senhor, né? E a cura dele não estava na medicina humana, a cura dele estava no Senhor. E como é hoje, meu irmão? Como é hoje? Hoje, o entendimento comum é que a cura de Deus, ela tanto pode estar na medicina humana, como pode estar no milagre de Deus. É isso? No milagre de Deus. E aí, o que se entende hoje é que Deus usa os recursos naturais para nos abençoar, abençoar o teu povo, e ele também age de maneira sobrenatural. O que eu penso individualmente? É muito complicado quando você está em uma situação de enfermidade onde humanamente ela é grave, humanamente ela tem cura sim, mas é um processo doloroso. A nossa tendência natural como ser humano é imediatamente buscarmos esses recursos humanos. Eu penso que os recursos humanos eles devem ser buscados, mas antes de buscar os recursos humanos, nós deveríamos buscar a Deus orientação, no sentido de que, Senhor, devo buscar os recursos humanos, ou o Senhor quer, por meio dessa enfermidade, glorificar o teu santo nome, para que o Senhor seja totalmente honrado. Sim, o Senhor pode ser honrado por meio da medicina humana, mas o Senhor, por meio dessa enfermidade, quem sabe, eu gostaria muito disso, de ser honrado pelo Senhor, pela cura milagrosa do Senhor. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu lembro há muito tempo que eu estava descendo uma passarela, e assim do nada, e no final da passarela tinha uma banca de jornal, e aí tinha aquele jornal lá exposto. E um dos jornais que estava lá era a Folha Dirigida.
Aí tinha lá um concurso público, eu nem lembro mais qual é o tipo de concurso público. Quando eu li aquele tipo de concurso público, que eu vi que aquele concurso público tinha a ver com o meu perfil, que eu poderia fazer, eu fiquei logo empolgado, né, com a possibilidade de salário, e logo fui comprar a folha dirigida e já comecei a planejar para fazer aquele concurso público. Aí tu vai lá e faz. Aí eu fui lá, não sei se eu fiz a inscrição, mas geralmente nós fazemos isso. Aí você vai lá e faz a inscrição. Aí depois que você compra o jornal, faz a inscrição, tu começa a buscar a Deus para te abençoar naquele concurso público. Esse é o procedimento correto? Não. Qual seria o procedimento correto? Olhou aquele negócio lá, falou, rapaz, interessante isso aqui. Será que isso aqui pode ser de Deus? Desci aqui de repente na passarela, nem pensei em nada. Senhor Deus, é do Senhor? Você pode até comprar um jornal aqui, senhor. Tem aqui esse concurso público aqui, e eu não sei se isso aqui é do Senhor. Me dá um sinal, me dá assim um direcionamento. Isso aqui é para mim? Eu posso fazer isso aqui? Eu gostaria muito de fazer isso aqui, Senhor. Aí você começa a buscar a resposta do Senhor. Aí só depois disso aí, depende de uma orientação, de uma busca do Senhor, sim, vai fazer a inscrição ou não. Quem faz isso, meu irmão? Nós fazemos essas coisas? Normalmente já tomamos a atitude e depois chamamos Deus para nos ajudar em nossas atitudes. É isso que faz toda a diferença. Buscarmos a Deus na enfermidade, no concurso público, em qualquer decisão que precisamos tomar, buscarmos a Deus antes. Deus, eu estou pensando em fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu estou inseguro, eu estou com medo. O que eu faço? Me dê um sinal, fala comigo, Senhor. Isso deveria ser a nossa atitude. Mas normalmente nós fazemos nossos planos e buscamos a Deus para realizar os nossos planos que normalmente achamos que são planos de Deus, né? E às vezes é mesmo, assim, Deus nos impulsiona a ação, né? Só que se nós não tomarmos esse cuidado, nós temos muita probabilidade de tomarmos ações nossas e não ação de Deus. A Bíblia fala que é Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar, né? Mas que nós possamos buscar o Senhor, esse querer dele, esse efetuar dele. Porque o querer e o efetuar do Senhor, creio eu, entra em disputa com o nosso querer e o nosso efetuar. Bom, então continuando aqui, versículos 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Tá vendo? Então, adorai ao Senhor, né? Seja qual for a situação, adorai ao Senhor, vós que são santos. É isso? Versículo 5. Não passe de um momento a sua ira, a seu favor, o seu favor dura a vida inteira. É interessante aqui que o salmista, na visão do salmista aqui, Deus não é aquele que fica irado por muito tempo. Deus, por sua natureza, ele tem tendência de passar rápido a sua ira. Olha essa coisa interessante. Deus não é como nós, fica remoendo ali, remoendo. Na visão do salmista aqui, Deus ele já está predisposto a ter um momento só da ira. É claro, se você continuar no pecado, é pecado sobre pecado, é geração de ira, é geração de raiva. Deus ele fica irado, né? Deus ele castiga. Mas na visão do salmista aqui, isso passa rápido. E como passa rápido? Nós já sabemos disso. Nós já sabemos como a ira de Deus passa rápido. É confissão, meu irmão. Confissão. Reconhecimento que errou, sabe? E nós sabemos quando a ira de Deus passa rápido, quando ele percebe que nós lutamos, pelo menos. De repente ele olha assim, ó, você podia lutar um pouco mais, eu te conheço, eu sei da tua força, você poderia lutar um pouco mais. E você não lutou um pouco mais como você deveria lutar. Mas tudo bem, não lutou um pouco mais, mas lutou. A ira passa rápido na minha imaginação. Agora tem pessoas que nem lutam. Tem pessoas que já se entregam. Tem pessoas que, na verdade, já gostam do negócio. Aí é complicado. Porque já sabe depois, pode pedir perdão, né? Aí, então, igual aquela situação de algumas pessoas que entenderam a doutrina da graça e por entenderem a doutrina da graça, abusaram da graça. Aí vem Paulo e fala, não abusa da graça não, filho. Não abusa da graça não. Há muitas pessoas abusando da graça. Há muitas pessoas, como eu sempre falo aqui no nosso canal e nossos devocionais, que elas já sabem que se comer alguma coisa vai fazer mal.
ela já sabe que ela não pode comer alguma coisa, mas ela sabe também que depois é só tomar aquele remedinho, que o remedinho resolve. Então eu vou comer agora, vou passar mal, vai me fazer mal, ou então se me fizer mal, depois é só tomar o remedinho. O remedinho está lá como garantia. Para muitas pessoas, o remedinho é a oração. Elas sabem que se pedir perdão, Deus perdoa. Elas planejam o pecado, ou então elas se deixam ser usadas pelo pecado para depois pedir perdão. Isso é abusar da graça. E Deus sabe quando as pessoas fazem isso. Corra disso, meu irmão. Corra disso, minha irmã. Deus é só um momento que ira. Mas se ele perceber a tua malandragem, esse momento não vai ser tão fácil, tão simples, não. Vai ser duradouro, né? Agora, o favor dele dura a vida inteira. Tá? E Deus está disposto a nos abençoar, não só com a eternidade, mas nos abençoar nessa vida aqui, porque o reino de Deus está entre vós, que é gozo e paz e alegria no Espírito Santo. A prosperidade de Deus, o objetivo de Deus de nos dar prosperidade é claro na Bíblia, e nós temos falado isso exaustivamente aqui em nosso canal, em nossa vida devocional, ok? Muito bem, versículo 5 ainda tem: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Já conhecemos esse texto, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquele hino fala sobre isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça. Não é isso? Então, depois que você ouvir esse salmo, você pode também ouvir essa canção como sua canção devocional. Lembrando que essa noite aí não é aquela noite de 24 horas que nós imaginamos. É uma ilustração, né? Ou seja, o choro, ele demora um tempo, mas depois do choro vai vir a alegria. E se não vir a alegria nesta terra, vem a alegria maior e definitiva na eternidade. Mas nós queremos viver a alegria nessa terra, né? Vamos buscar o Senhor, sim, é justo, não há problema nenhum. Busca o Senhor para viver a alegria nessa terra. Versículo 6: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Versículo 7: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Algumas pessoas aqui, eu fiz uma pesquisa, vai entender que o salmista estava muito bem, muito seguro, né, na sua prosperidade, e de repente a enfermidade chegou, do nada. E aí então ele na dor, ele busca o Senhor e ele foi atendido. Isso me fez lembrar Jó, né? Talvez isso pode ser a origem do teste que Deus fez com Jó. Estava muito seguro na dele. Ele era o melhor de todos, né? Estava muito seguro, e pode ser que essa segurança pode ter levado a ele a um momento de falar assim: vamos testar essa segurança dele agora. Pode ser, é uma conjectura minha, com base em nada, só em conjectura. Mas alguns estudiosos também dizem que, na verdade, o salmista, ele não estava bem, e depois a enfermidade, ele estava próspero e a enfermidade veio. Não, primeiro a enfermidade veio, e depois que ele foi atendido, curado da sua enfermidade, ele se estabeleceu financeiramente. Ele ficou próspero e exaltou o Senhor. Ou seja, nesse caso, ele foi alcançado duas vezes pela cura da sua enfermidade. Ainda teve a graça de prosperar financeiramente, de ficar firme, e todo mundo viu a grande mão sobre a vida dele. Você leia o Salmo aí, capítulo 30, e aí você chega à sua conclusão. Na sua leitura, a enfermidade veio antes da prosperidade, ou a enfermidade veio depois da prosperidade? Ok? No primeiro momento, eu entendo que ele vivia em prosperidade, estava tudo bem com ele, e de repente a enfermidade grave, gravíssima, chegou. Ele clamou, ele chorou, e Deus veio ao encontro dele. Ok? Muito bem. Versículo 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei.
Viu? É algo de choro, de entrega, né? Não é só caminhar, não. Ele correu aqui. Uma coisa é você caminhar, como eu sempre falo, outra coisa é você correr. Ele, no sentido de, ele se entregou, ele implorou, implore, meu irmão. Implore, porque Deus está aí ouvindo o teu clamor, meu irmão, a minha irmã, o nosso. Implore, né? Aí ele vai, olha interessante no versículo 9 que, como nós já temos aprendido, o salmista vai expressar uma cultura da época. Nós temos aprendido sobre isso aqui. Que proveito obterá no meu sangue, ou seja, na minha morte, quando eu baixar a cova? Ele pergunta: louvar-te-á porventura o pó? Ó, depois que eu morrer, eu vou te louvar, né? Declarar ele a sua verdade? Ou seja, depois de morto, alguém vai declarar a tua verdade. E você fala assim: Deus, para te louvar é na vida, não é isso? Na pesquisa que eu fiz, na cultura antiga, se dizia, né, se acreditava, se falava assim, ó, como é que se os deuses não tiverem adoradores em vida, eles vão ter adoradores na morte? Ou seja, estou querendo dizer, essa ideia de vida após a morte é um processo gradativo. Na cultura hebraica antiga, só se pensava na vida, nesta vida aqui, né? Eles entendiam que quem adora a Deus são os vivos. Eles não tinham uma concepção clara dos mortos, de vida após morte. No salmista, você já vê essas expressões acontecendo, essa cultura, essa crença sendo exposta em muitos salmos. Mas na sua maioria, na cultura judaica, se você fizer a pesquisa, eles não se acreditavam nisso. Existiam, sim, já resquícios, já expressões dessa de vida após morte, mas na sua grande maioria ainda estava muito prematuro esse entendimento. E só depois, na revelação progressiva de Deus, que isso vai ganhar vida e vai se estabelecer no Novo Testamento. É uma revelação progressiva de Deus. Então você vê aqui ele na sua visão limitada. Então ele fala: deixa eu te adorar, Senhor, porque é na vida que se adora. E essa ideia dessa expressão cultural da época, né, de que os deuses não poderiam ser louvados na morte, né, que eles buscam adoradores na vida, né, é que me faz lembrar daquela questão da realidade de principados e potestades que buscavam a adoração que era dada a Deus nos céus, fizeram uma rebelião e foram expulsos, mas não deixaram de continuar buscando adoradores aqui na terra, porque na cultura da época, e é verdade isso, os principais e potestades que se fizeram deuses para serem adorados. E vão fazer de tudo para que eles sejam adorados. Agora você imagina o ímpio, na sua enfermidade, não conhece a palavra, vai buscar, ele quer cura, filho. Ele vai buscar cura em qualquer lugar. E há muitos principados e potestades para ter a adoração do ímpio, ele vai efetuar a cura. Porque os principais potestades, eles não só curam, como colocam enfermidade em pessoas, com o objetivo de serem agraciados. Eles vão com o problema para depois eles mesmos resolverem o problema e assim então serem adorados. Né? Hoje nos computadores tem os vírus. De onde vem os vírus? As pessoas produzem vírus para depois poderem vender a solução do vírus. E assim o comércio acontece. Né? Há muitos principais e potestades que impõem a enfermidade para depois vir com a própria cura daquilo que ele me impõe para ter a adoração da pessoa. Né? E isso vem acontecendo grandemente. Meus irmãos, vamos caminhar para o final aqui, porque no final ele vai dizer o seguinte, o versículo 10: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Entendeu? Isso é graça, compaixão. Olha aí a doutrina da graça já sendo expressa, já de alguma maneira sendo citada no Velho Testamento. Se tu, Senhor, o meu auxílio, eu o teu auxílio. Aí vem, ó, converteste o meu pranto em fogueto, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Aqui está dizendo: Deus me atendeu, aleluias, e que Deus atenda a você, minha irmã, e que Deus também atenda a mim, e que você possa cantar aquele hino, né, também que nós já conhecemos, né? Tu mudaste o meu lamento em baile.
Tu mudaste o meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Tu mudaste o meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Portanto a ti cantarei, glória minha, e só a ti cantarei, glória minha, oh Adonai. Então, cante, adore ao Senhor. Aí você tem duas sugestões de hino para depois dessa devocional, buscar no YouTube e louvar ao Senhor. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ajude a nós a produzirmos conteúdo para você. A nossa função é produzir conteúdo e a sua função é apoiar se inscrevendo, dando seu like, fazendo seus comentários. Aqui, Pastor Renê Ricardo. Mais uma vez, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.